O estudo de hoje a gente vai falar, deixa eu adiantar aqui, antes da gente soltar a nossa vinheta do tema de hoje, nós vamos falar sobre as autoridades constituídas. Semana passada a gente falamos sobre o autor da liberdade, né? Deus é o autor da liberdade, né? Ele é quem promulga, ele é quem dá a liberdade, né? Liberdade de consciência, liberdade de expressão, deu o livre arbítrio, né, para que você possa escolher, mas também deixou livre para você colher as consequências pelas suas escolhas. Assim como foi lá Adão e Eva. Olha, tudo isso eu vou dar, é presente, né? Eu criei tudo, deixei um ambiente tudo preparado para deixar para vocês. E agora eu vou lhe pedir, né, a obediência, que vocês não comam dessa árvore aqui, né? Mas eles foram desobedientes, foram tentados e caíram. Deus deixou o livre arbítrio para que eles, se eles quisessem duvidar, e no entanto a tragédia foi muito grande. Então, Deus dá essa liberdade para conosco, mas também nós seremos escravos também das nossas escolhas. E o tema de hoje a gente vai falar sobre as autoridades constituídas. A gente entrou numa série aqui de 6 estudos bíblicos, certo? Falando sobre essa questão de liberdade religiosa, né? A gente, com o tempo, a gente tem perdido isso. Muitos países, né, muitas pessoas que constituem, em alguns países, sofrem com essa questão de perseguição, de não poder abrir a Bíblia, de poder ir para a igreja, de poder falar de Jesus. E cada país tem as suas restrições. Então, achamos por bem interessante a gente falar sobre esse assunto, né, sobre o assunto da liberdade. E hoje a gente vai falar sobre as autoridades constituídas. As autoridades constituídas são instituição de Deus, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem pôs, né? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar hoje, né? Depois da vinheta a seguir. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Eu vou pedir aqui que um dos meus amigos faça uma oração, né, para que a gente possa iniciar o estudo de hoje. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos dirigindo a Tua Palavra. Amém. Que o homem se cale e que Teu Santo Espírito venha falar através de nós. Prepara o terreno, Senhor, para receber a semente. Que ela caia em terra frutífera, Senhor. Que dê bons frutos para o Teu reino. Nos abençoa, nos protege e nos dá sabedoria, Senhor. E nos prepara a cada dia para nos encontrarmos contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou... O nosso estudo de hoje vai ser baseado no capítulo 13 de Romanos, que diz o seguinte: você pode abrir a sua Bíblia aí, estou na versão King James 1611, né, que não é quase nada diferente da sua que você tem aí na sua casa. Então você pode abrir lá em Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, porque as nossas perguntas de hoje vão ser mais voltadas para esse capítulo. Então, nós lemos o seguinte, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Verso 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Verso 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aqueles que praticam o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Verso 6. E também por esta razão pagais tributo, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Verso 7, o último verso aqui, da nossa leitura aqui, diz assim: portanto, dai
a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, interessante, muito interessante. Os dois primeiros versículos são os mais, assim, os mais difíceis de entender, né? Porque o versículo 1 diz que a gente deve estar sujeito às autoridades. Ótimo, muito bem. E isso é válido e isto é a ordenação de Deus. Mas ele diz, continuando a leitura, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Interessante que o Paulo, quando escreveu essas palavras aqui, o rei da época era Nero, né? Era um rei opressor, Tirano. um rei perseguidor, tirano, vingativo, né? E dizer que foi Deus que colocou ele ali. A gente realmente parece até meio contraditório, né? Então, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo, né? Então, muitas vezes, né, um governo corrupto, perseguidor, a lei que é contra as instituições divinas, né, as igrejas, né? E como entender que foi Deus quem colocou ele ali? Rapaz, é meio complicado. O verso 2, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Então, a gente vê um governo que emite leis que vão contra a nossa própria consciência, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade religiosa. Aqui está dizendo que a gente tem que seguir o que as autoridades dizem para fazer, né? Porque foi Deus quem instituiu, né? Então, como é que Deus pode colocar, né, um presidente, vamos dizer assim, um governante para governar uma nação que vai contra os seus próprios princípios, né? Parece ainda ser contraditório, mas a gente vai falar sobre isso. Tem alguns textos que daqui a pouco eu vou ler aqui para vocês para a gente estudar um pouquinho. Quer falar, Edilson? Isso, é muito interessante esses textos, né? E a gente tem que compreender algo muito importante. Tudo o que acontece no nosso planeta, ele é permissão de Deus, né? Instituído por Deus. Quando a gente percebe nas igrejas, principalmente na igreja primitiva, quando se tinha alguém que governava de uma forma tranquila, dava liberdade ao povo, a igreja praticamente não avançava, né? Era uma igreja morna, uma igreja que se conformava com os padrões do mundo. Com a situação Mas espiritual. quando o povo era governado por alguém tirano, alguém que perseguia, a gente via uma igreja que avançava, né? Muito, né? Uma igreja que pregava o evangelho, mesmo em meio a tanta perseguição, tanta dificuldade. Então, o que a gente entende disso? Que às vezes Deus permite que alguém tirano, alguém perseguidor, chegue no poder para despertar o seu povo para a sua própria salvação. Porque se deixar o povo à vontade, eu creio que muitos se perdem. Se perde, Se né? perdem. Quando há perseguição, há uma igreja fervorosa, uma Viva, igreja né? que cresce, uma igreja que vai para cima. Quando é um governante que dá liberdade religiosa, a gente vê que o povo de Deus Esmurece, né? se conforma muito com os padrões do mundo. É verdade, é verdade. Vamos para as perguntinhas, né? Quer comentar, Leandro? Não? Então tá, vamos para a perguntinha. Quer fazer as perguntas? O Edenilson faz as perguntas, o Leandro vai ler aqui os textos bíblicos e a gente vai comentando. Você já leu a primeira, né? Mas pode fazer a primeira que ele vai ler o texto novamente aqui. Vamos à primeira pergunta. As autoridades constituídas, quem deve se sujeitar aos governos civil? Romanos 13:1. E que nosso irmão Leandro Desce ler. pudesse ler aí. Certo, vamos lá então. E nos diz assim o Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Muito bem, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus, como diz aqui o texto, né? É interessante, João 19, verso 10 e 11. Eu queria que você que está em casa aí, você pode abrir lá em João 19, versículo 10 e 11.
diz o seguinte, preste atenção. Perguntou Pilatos: não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Quem está falando isso aqui é Pilatos para Jesus. Jesus estava passando pelo processo de julgamento, né? De condenação. E ele disse, não compreende que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Então disse Jesus: o Senhor não tem nenhuma autoridade sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me trouxe ao Senhor tem um pecado maior. Então, ele disse assim, eu tenho autoridade para te soltar, tenho autoridade para te crucificar. E Jesus olhou para ele, nenhuma autoridade te seria dada se de cima não te fosse dada. Então, quem deu a autoridade para você foi Deus. Então, Jesus foi quem escolheu, né, ser crucificado por vontade sua e de seu Pai. Então, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não fosse dado. Então, para tudo tem um propósito. A autoridade que Deus dá para todo governante, todo presidente, de todo país é Deus. Se ele não quisesse, ninguém a receberia. Não é isso? Exatamente, Gleice. Você percebe isso também na história de Jó. Satanás, ele só tocou em Jó até onde Deus permitiu. Até onde Deus permitiu. Você toque no que você quiser, só não tire a vida dele. Então, tudo que acontece à nossa volta é permitido por Deus. É tanto que a Bíblia fala que Deus não permite provações que você não possa suportar. Ele só permite provações que você possa suportar. Faça a segunda pergunta. Então, vamos para a segunda pergunta, né? Por quem são instituídas as autoridades existentes? Convido a você, querido rádio ouvinte, a abrir a Bíblia junto conosco em Romanos, capítulo 13 e o verso 1. Nos diz assim o Senhor: as autoridades que existem foram por ele instituídas. Foi por Deus instituída, né? A gente já comentou isso aqui. Lá em Jeremias, capítulo 34, verso 17, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Jeremias, capítulo 34 e o verso 17, diz o seguinte, né? É mais ou menos aquilo que Edenilson comentou no início. Diz assim, por causa disso, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram. Vocês não deram liberdade aos seus irmãos israelitas. Por isso, vou dar liberdade à espada, à fome e à doença, para destruírem todos vocês. Vocês servirão de exemplo, um triste exemplo, a todos os povos da terra. E disse assim, lembra quando eu libertei vocês lá do Egito? Né? Lá vocês clamaram, o clamor de vocês subiu até mim. Eu enviei um libertador, libertou vocês, e eu pus até um mandamento, né? Que vocês não fizessem assim como os egípcios fizeram com vocês. Agora, no dia que vocês desobedecerem, eu vou dar liberdade. Agora, liberdade para quê? Para a espada, para a fome e para a peste. Né? Então, boa, né? Liberdade boa, né? Então, assim, Deus muitas vezes levantava povos, ou permitia, né? Vamos dizer assim, mais bonito, né? Ímpios, nações poderosas, para quando Israel desobedecesse a Deus, essas nações pudessem dar uma chicotada, né? Para que eles pudessem voltar para o caminho. Não que fosse a própria vontade, a vontade de Deus é que todo mundo se salve. Mesmo que passe por provações, porque Deus permite as provações, né? Permite os problemas da nossa vida, é para que a gente possa se voltar para Ele. Agora, interessante, quando a gente está passando por algum problema, o que é que a gente faz? Murmura. A gente murmura, né? Já começa a reclamar. Já começa a reclamar. Mas muitas vezes a gente vai lá e ora, né? Ora, Senhor, me livra, me liberta, me dá cura, isso, aquilo, outro. Começa a pedir oração nos grupos da igreja, não sei o que e tal. Aí Deus diz, rapaz, quer dizer que quando tu tá passando por uma provação, aí tu vai lá e ora, né? Então, e a vontade do Senhor é que a gente sempre tenha essa comunhão com Deus, de orar sempre. Então, se a gente só ora quando a gente está passando provação, então vamos dar provação para Ele. É verdade, é verdade. Vamos dar provação para Ele. Porque só assim Ele vai estar próximo de mim, né? Porque mais importa essa alma se salvar, né? Do que ele tá
entre aspas, feliz, né? Ou falsamente feliz aqui nessa terra, né? Então essa é a preocupação de Deus, né? Eles não obedeceram a Deus e por isso Deus deu liberdade. Mas liberdade para quê? Para que outras nações pudessem oprimir, né? Se a gente está passando, ou se algum país está passando por algum governo opressor, então foi escolha da sua própria nação, né? Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é por falta de conhecimento que a gente tem um governo opressor. Não é por falta de conhecimento que muitas pessoas, né, muitos povos, muitas cidades por aí, está passando por necessidade, né, está passando por fome e miséria, né, porque Deus deu o conhecimento, Deus deu a liberdade para que eles pudessem sair dessa situação. Se estão nessa situação, é porque, de fato, escolheram, né? Agora, vamos para a próxima pergunta. Edenilson. Sim, Gleison, a terceira pergunta aqui. A quem resiste aqueles que se opõem às autoridades civis? Está lá em Romanos 13:2. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Foi que verso tu leu? 13, verso 2. 13, verso 2, né? Então a gente repetiu aqui, né? Os que resistem, né, receberão sobre si mesmo condenação, né? Então, foi a autoridade instituída por Deus, né? E quem resistir à autoridade resiste à própria ordenação de Deus. Aí uma pergunta que eu faço: se esse governo, né, institui uma lei que vai contra aos meus princípios, né, eu devo obedecer ou devo desobedecer? Porque se eu desobedecer, aqui diz, se eu desobedecer a essa instituição, eu vou ser condenado por ela. Mas quando essa lei que certo governo promulga vai de encontro àquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, contra a Bíblia, os meus princípios, o que eu devo fazer? Lá em Êxodo, no capítulo 1, no verso 20, Êxodo capítulo 1, no verso 20, abram sua Bíblia aí, né? Êxodo capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte, não, verso 20 não, a gente vai ler a partir do verso 15, diz assim, ó, o rei do Egito deu ordens, olha só, ele deu ordens, né? As parteiras hebreias, entre elas Sifrá e Poá, dizendo, quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte, se for mínimo, matem-no. Menino, né? Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-no viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Verso 20. Deus abençoou as parteiras, e o povo continuou crescendo, e se tornou cada vez mais forte. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas, e fez com que tivessem suas próprias famílias, né? Outras versões de suas próprias casas, né? Então, o rei do Egito deu ordem para as parteiras, deu uma ordem. O que é que elas fizeram? Não obedeceram. Não obedeceram. Aí, se a gente levar esse texto aqui ao pé da letra, né, de Romanos, capítulo 13, verso 2, né? Então, elas vão receber a condenação, no qual Deus instituiu essa autoridade. Mas essa autoridade promulgou uma lei que é contrária à lei de Deus, que é de matar, né? Que é de assassinar crianças. E elas não fizeram porque elas temiam a Deus. O que é que Deus fez? Deus abençoou elas. Deus tornou essas mulheres hebreias prósperas, né? E ainda mais o seu povo. Então, quando se tem alguma promulgação de algum decreto, de alguma lei que vai contra os princípios que nós acreditamos, nós devemos obedecer ou desobedecer? Nós devemos desobedecer. Não é verdade? Exatamente. Quer falar? Se toda lei que for aprovada vai de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua lei, você deve seguir. Agora, a lei que for aprovada, que vai desacordo, em desarmonia com a Bíblia,
aí você deve não obedecer, porque você está indo contra a palavra de Deus. Então vamos para a quarta pergunta. O que as Escrituras indicam quanto à devida espera do legítimo trabalhador da autoridade civil? Está lá em Romanos 13, 3 e 4. Os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Entretanto, se fizerem o mal, temem, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Da mesma forma como Deus, né, estabelece leis, né, para que uma nação vá bem, porque as leis são feitas hoje não é para punir quem é justo, não é para punir quem faz o bem, é para punir quem faz o mal. E aqui seria contraditório, né, dizer, quando o versículo 1 diz assim, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Já pensou se tivesse contrário, né, dizendo que está escrito aqui, dissesse assim, toda alma não esteja sujeita às autoridades. Seria contrário à ordenação de Deus, né? Vivíamos num mundo de bagunça, né? Aí viria num mundo de bagunça, de anarquia, né? No verso 2, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, você deve resistir às autoridades. Não, você deve obedecer, né? Agora, infelizmente, os governos têm feito muitas leis para o povo, mas não para si mesmo. Né? Porque se eu sou preso, né, pelo um ato de roubo, né, eu sou preso. Mas se um desses maiorais, né, roubar, como rouba milhões até, né, estão lá solto e governando sobre o povo. Então, são autoridades que Deus colocou para instituir leis realmente, para poder guardar o povo, né, para poder punir aqueles que são mal, mas muitas vezes essas leis não são aplicadas para eles mesmos, né? Então eles mesmos vão receber a sua própria condenação. Edenilson, faça a próxima pergunta. Eu tenho mais 2 textos aqui para ler a parte do estudo e o Leandro segue com a leitura bíblica. Imagina, Gleison, se não existisse as leis de trânsito, né? Como seria o mundo? Seria uma bagunça, né? Então, são leis que ajudam as pessoas a trafegar, né? Isso. No seu dia a dia, para que tudo aconteça com ordem. E com segurança. E com segurança. Para quem é feita a lei? Está lá em Timóteo 1 Timóteo 1:9. Não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Isso é uma cacetada, né? Muito bem. Aquilo que eu falei, né? Não se promulga leis para quem? Diz aí. Os transgressores e rebeldes. Se promulga lei para os transgressores rebeldes, né? Não é isso? Isso. Pronto. Vê só. Eu queria voltar aqui ao argumento que eu estava tendo antes. Teve pelo menos 3 situações que tanto Paulo como os discípulos passaram, né? Em que eles tiveram que decidir se eles obedeceriam às autoridades ou se obedeceriam a Deus. Lá em Atos, no capítulo 4, versos 5, 6 e 7, diz o seguinte: no outro dia aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém. Olha só, as autoridades todinhas estavam lá reunidas em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes até do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começavam a interrogá-los, né? Eles, com que poder e autoridade que vocês fazem isto? Porque eles ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus. Aí, João e Pedro, ali os discípulos, o que é que eles deveriam fazer? Obedecer às autoridades, não falar mais no nome de Jesus. Jesus disse, vocês vão pregar para todo mundo, para toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí chega as autoridades, aí, vocês não vão falar. O que é que eles deveriam fazer? Verso 18. Então eles chamaram os 2 de volta e lhes ordenaram que não falassem e não ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores, se é justo aos olhos de Deus,
que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus? Nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Então, e eles foram presos, né? Sofreram aí a condenação por obedecer a quem? A Deus e não às autoridades. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Outra ocasião, por exemplo, no capítulo 5 agora, no verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio, né? Pegaram os apóstolos ali e levaram para o Sinédrio, né? Ali onde eram julgadas causas. Para ser interrogados pelo sumo sacerdote, que disse a eles: nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca desse Jesus? E, em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com o seu ensino. O verso 29. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens, né? Tem traduções que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Deus, de fato, as autoridades vai colocar leis que realmente para punir quem é ímpio, não quem é justo. Mas quando essa lei é de encontro àquilo que eu acredito, de encontro os princípios, que vai de encontro à religião, eu devo obedecer a Deus. Eu devo obedecer à palavra de Deus e não aos homens, né? Próxima pergunta, Edenilson. Toda lei que for estabelecida para você transgredir qualquer palavra, qualquer mandamento do Senhor. qualquer mandamento do Senhor, você está autorizado pela própria palavra de Deus a passar por cima. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A próxima pergunta, Gleison, é o seguinte: como os cristãos são advertidos a respeito das autoridades? Está lá em Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Pode seguir, Leandro, com a leitura. Sujeitai-os a toda instituição humana, por causa do Senhor, que seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honra ao rei. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Ok. Ficou claro, né, e evidente aqui, né, para todos, que a gente deve obedecer às autoridades e devemos estar prontos para toda boa obra, né, sujeitar as instituições, né, de autoridade. E ainda mais fala que nós devemos pagar tributos, né, ou impostos, né. Agora, você que paga seus tributos, seus impostos, né, e essa autoridade usa desses tributos para poder cometer atos de corrupção, aí eles vão fazer prestar contas a Deus. Tem um verso aqui que eu mandei para, ou eu coloquei aqui no grupo, né? Eclesiastes capítulo 5, verso 8. Se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior o que vigia, e há mais altos do que eles. Então, ó, se vocês virem, né, o pobre sendo oprimido, né, sendo cobrado demais impostos, né, sendo perseguido, tá, então tem uma autoridade maior que está sobre ele, que está vendo tudo. Então não te preocupes, né? Então a paga deles vão ter lá no final. A hora deles, né? chegará. A hora deles chegará, né? Mais perguntas aí? Sim, Gleison, e o que a gente vê mais hoje,
principalmente nos governos, né, no mundo, é essa opressão sobre as pessoas mais humildes, né? Eles querem dar migalha para que as pessoas sempre estejam em suas mãos, mas de uma forma bem sutil eles tentam arrancar de todas as formas o que as pessoas têm, né? Isso. E essas pessoas ficam sempre na miséria, nunca vão sair disso. Mas chegará um momento na história que o Senhor vai cobrar deles. Com certeza. Teremos outra pergunta aqui, Igreja, que fala o seguinte: com que palavras Cristo mostra que há outro governo, além do de César, um governo civil? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Onde é que está, Leandro? Mateus capítulo 20 e o verso 21. Então, ali os sacerdotes levaram uma moeda, né? Deram a Jesus e perguntou a Jesus se seria justo, né? Pagar tributos a César. E Jesus disse: olha, dá a César o que é de César, o que for dele, dai. Mas dai a Deus o que pertence a Deus, né? Então temos o compromisso com os governos aqui dessa terra, também temos um compromisso com o governo celestial também. A gente precisa dar aquilo que lhe cabe, né? Aquilo que pertence a Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Verdade. Nesse momento, Cristo estava falando que a gente tem uma obrigação de manter os nossos impostos em dias, né? E de, uma certa forma, dar a Deus o que pertence a Deus. Nosso louvor, nossa gratidão. Então, quando a gente vai para a casa de Deus, a gente tem que ter esse intuito na nossa mente, né? De que a gente está devolvendo, está dando algo muito especial a Deus como nossa adoração. E tem que ser algo muito especial. Quando você está na casa de Deus, você não tem que estar se distraindo, conversando com alguém que está do seu lado, ou puxando conversa, porque Deus merece o melhor de cada um de nós. O Edenilson, a gente está chegando no final, mas a gente vai concluir o estudo agora e eu queria deixar contigo tanto as perguntas como as respostas, né? Você pode comentar aí e fechar o nosso estudo de hoje. Pode ser assim? Pode ser, inglês. Eu vou fazer a pergunta ao Léo vai ler aí. Em seguida, eu vou entrar com as explicações, né? Que decreto Nabucodonosor propagou certa vez com respeito aos cultos? Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, verso 4 ao 6. E ele fez uma estátua, né? E nessa estátua ele chamou todos os prefeitos, governadores da região na época, né? É como se Zé Maria levantasse uma estátua aqui em Cupira, e chamasse toda a região, né? Governadores, prefeito. E no momento que essa estátua foi erguida, ele E ouvisse o som dos instrumentos, né? ele lançou o decreto que quando ouvisse o som dos instrumentos, todos os que tivessem no momento ali no reino teria que se prostrar diante dessa estátua. E na hora que tocou, né, os instrumentos, só ficou três pessoas em pé, né? 3 pessoas que não se curvaram diante da estátua do rei. E a próxima pergunta, e o rei ficou irado com isso, né? Porque todo aquele que não se prostrasse diante da estátua do rei Nabucodonosor, ele imediatamente tinha que ser lançado no fogo, né, na fornalha ardente, né? Mas ficou 3 jovens que não se curvou diante da estátua do rei. Por quê? Porque os jovens hebreus são conhecedores da tábua da lei. Sabe que se eles fizessem isso, estava quebrando um dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Eles eram cientes disso e eles tinham a plena consciência que não ia
Se prostrar. se prostrar diante da estátua para agradar homens. A próxima pergunta é: que resposta deram os 3 cativos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao serem perguntados pelo rei por que não se havia encurvado-se a estátua de ouro, nem adorado como foram ordenados? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, versos 16 ao 18. Então a resposta foi dada pelos 3 cativos hebreus, né? Que não se curvaria diante da estátua do rei, mesmo que o Deus de Israel não livrasse eles, mesmo assim, eles não se prostrariam diante da estátua. Isso é grande. Sabe como é o nome disso, Gleice? É comunhão, relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com o Senhor, você é convicto naquilo que você crê. Você tem um alicerce bem informado. A gente sabe muito bem, Gleice, da história da Babilônia, quando invadiu ali as últimas 2 tribos de Israel, Judá e Jerusalém. Quantos cativos de Jerusalém e Judá não foram para a Babilônia? Mas quando a gente vê esse relato, a gente percebe que só 3 não se prostraram à estátua. Exatamente. Para qual estátua hoje a gente está se prostrando? Para que estátua a gente está deixando de adorar o Senhor e adorando a estátua? Muitos, né? Muitos deixam de adorar o verdadeiro Deus e adoram os ídolos do mundo, né? Uhum. Jogadores de futebol, Novela. cantores, novela e por aí vai, né? Uhum. Chegará um momento, meus queridos irmãos, que a sua fé vai ser provada, como foi de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual será a sua atitude nesse momento de prova?